Gerais. Boa noite, Rosa. Boa noite, Rony. Tudo bem, meu Tudo querido? jóia, que bom estar com você, viu? Muito obrigado, Rosa. Eu que te agradeço, que beleza estar aqui com você, com tantos amigos. Mas Fico muito grata, viu? também, muito grato mesmo. Olha, Rosa, estava falando aqui que você é contadora de histórias, atriz, diretora e bacharel em teatro pela Universidade Federal de Minas Gerais. Isso, Também faz isso. lives incríveis com seus convidados, que carinhosamente os chamam de meus amores e minhas amoras. E sempre manda beijos com cor de rosa, rosa com Z. Estou falando É. da simpática e talentosa Rosa Oliveira. Seja muito bem-vinda, minha querida. Ai, obrigada. Já fiquei emocionada, meu querido. Meu amor dos meus amores e minhas amoras. Eu sou essa pessoa assim que eu sou esfuziante, carinhosa, exagerada, então é meu jeito de me expressar mesmo, sabe? E Pô, olha só a Claudinha, a professora Cinderela seja Branca de Neve bem-vinda. já está aí. Ei, Nani, boa noite, pessoal. Muita gente boa chegando. Mas é isso mesmo. Vovó O meu nome Gracinha. se escreve com Z mesmo. Você Tá. está falando aí, então é por isso que eu brinco, né? Que é um beijinho cor-de-rosa com Z, é um beijinho cor-de-rosa, e porque eu gosto das cores. Eu Ótimo. gosto de falar das cores, dos significados, das energias. Eu contei uma história esse final de semana numa festa, O Monstro das Cores, da Ana Llenas, né? É uma história fantástica. E a minha sobrinha, que acabou de fazer 4 aninhos, me ajuda a contar essa história. Que Então, massa. assim, eu fico toda coruja. Que coisa linda. Rosa, adultos também gostam de histórias. Existem histórias para adultos Adultos amam histórias e também. sentem, eu acho que sentem assim falta de histórias. Adolescentes e adultos. Nas escolas, a gente é contratada sempre para contar história para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental. E para os anos finais e para o ensino médio, eles quase não chamam. E eu sempre ofereço, porque eu acho que eles gostam. E nas vezes que eu tenho essa oportunidade, eles gostam. Alguns até recuam no início, história, coisa para criança. Mas sabe o que acontece? Os olhos ficam arregalados e adoram ouvir as histórias. Pois é, Aí a Claudinha está exatamente. dizendo verdade. Verdade, acontece isso comigo, Rosa, exatamente isso. Eu não sei se porque eu sempre gostei e não tive na minha escola isso. Na minha época, Sim, naquela época era diferente, né? O ensino. E a gente é, não tinha isso. Mas hoje eu gosto que eu me comunico com a criança que existe dentro da gente, né? Que sempre tem, e eu exatamente. dialogo com ela perfeitamente quando estou escutando histórias. É incrível, eu me sinto criança. É incrível, Aí isso me é chamou muita incrível. atenção, sabe, Rosa, também, É. de lhe convidar para conhecer um pouco mais desse universo, né? Além de apreciar quando você conta as suas histórias, quando você faz suas lives. Aí isso me chamou muita atenção. Eu disse, eu preciso fazer uma live com Rosa Oliveira. Eu me Ai, que chamou bom muita que você me atenção. chamou. Estão pedindo uma curtinha aí, professora. Karina, Que massa, essa live vai ser divertida. Tem alguma curtinha para nos contar? Eu pensei em contar uma, Rony, para começar aqui, que é em formato. É uma que é mais para adultos do que para as crianças. E eu contei essa história num grupo de mulheres é, que haviam, eu esqueci o termo que usa, mulheres que tinham saído do presídio. Elas já tinham saído, estavam no sistema de liberdade já, mas estavam frequentando provisória, alguns cursos. a É, liberdade mas elas provisória. estavam fazendo cursos profissionalizantes, não Ah, era dentro do presídio mais, não. tá. E eu fui convidada para contar histórias para elas. E elas estavam fazendo. Oi.
Oi, tá tudo certo aí? Ah, tudo certo. Mas eu estava dizendo que elas estavam fazendo cursos profissionalizantes já fora do presídio, e aí me chamaram para contar histórias para elas. Eram apenas mulheres. E eu cheguei, e a primeira. Ah, isso mesmo, é mulheres egressas do sistema, isso mesmo, eu esqueci o Ah, nome. obrigado. Eu cheguei e eu comecei com uma história que todas ficaram se olhando assim, porque eu disse, gente, vou contar para vocês a mulher honesta. Ai, E contei, porque dizem que havia uma mulher muito honesta. E ela vivia com seu marido, eles eram pobres e moravam na roça. E naquele tempo que tudo era muito difícil, sabe? E eles levavam uma vida bem difícil mesmo, plantavam e se alimentavam do que colhiam e compravam poucas coisas, o dinheiro era muito curto. Mas um dia, essa mulher honesta falou com o marido dela assim: Ô meu bem, já que você vai na cidade para comprar algumas coisas, eu queria que você trouxesse um presente para mim. E ele falou: Claro que vou trazer um presente para você. E pensou, o que, que ele poderia trazer para a esposa dele, tão boa mulher para ele, eles se davam tão bem. E ele foi para a cidade, como ele ia de vez em quando. E ele foi nas lojas e comprou as coisas que precisava, coisas simples e baratas, gente. Mas ele sempre pensando o que, que eu vou levar para minha esposa. Aí ele teve uma ideia. Vou levar para minha esposa um machado. Amores e amoras, eu acho que eu e vocês não íamos gostar muito de ganhar o machado. Mas ela amou o presente do marido. Porque agora, quando ela fosse catar a lenha no mato e tudo mais, ela tinha um machado para poder ajudar nessa tarefa. E ela começou a ir buscar a lenha e tudo mais com o machado que o marido trouxe para ela de presente. Então, gente, tá vendo, né? Às vezes um presente não serve uma pessoa, mas outra valoriza. pois E ela é. continuou a sua vidinha ali com o marido. Mas um dia, quando ela estava atravessando ali perto do rio, que tinha uma pontezinha, não é que o machado caiu dentro da lagoa, gente? Ah, meu Deus. E ela sentou ali, porque ela já tinha um feixe grande de lenha, ela sentou em cima e ficou chorando. E não é que nessa hora um gênio do lago veio e viu ela chorando e falou assim: por que que a senhora está chorando? Ela falou: Ô seu gênio, é porque o machado que o meu marido trouxe para mim com todo o carinho da cidade, caiu dentro do lago. E agora, como é que eu vou fazer? Eu estou muito triste, por isso que eu estou chorando. E aí o gênio falou: Não, calma aí que eu vou buscar para a senhora e mergulhou lá dentro. Gente, e eis que ele volta para ela com um machado de ouro e pergunta: É este o seu machado? E ela disse: Não, não é esse o meu machado. O gênio falou: Calma aí. Mergulhou novamente, gente. E desta vez ele trouxe um machado de prata e perguntou: É esse o seu machado? E ela disse: Não, gênio, eu tenho que ser honesta, esse não é o meu machado. E ele mergulhou de novo. E dessa vez ele trouxe aquele machado que o marido tinha trazido da cidade para ela. E perguntou: É esse o seu machado? Ela disse: Sim, é esse o meu machado. E ele falou: Mas já que a senhora é uma mulher honesta, eu vou deixar que a senhora fique com os outros dois machados de presente. E ela ficou muito grata, gente. Voltou para casa e contou para o marido tudo o que tinha acontecido. E o marido também ficou grato pelo acontecido. Agora eles tinham dois objetos muito valiosos. E ela falou com o marido: Olha, acho que a gente leva uma vida difícil, mas a gente pode melhorar as coisas aqui, comprar mais algumas coisas, melhorar a casa, não é? A gente pode melhorar de vida, porque agora a gente tem esses machados para poder vender. E ele falou: então vamos vender um dos machados. Ela falou: Não, vamos vender os dois. E vamos aplicar o dinheiro aqui na propriedade, vamos melhorar o nosso trabalho.
E assim eles fizeram, e ficaram bem mais prósperos mesmo. E a vida passou e um dia ela falou assim, ô bem, eu acho que a gente podia visitar aquela fazenda, o pessoal daquela fazenda ali, eles sempre convidam a gente nunca vai. Eu quero ir lá visitar o pessoal. Ele falou, vamos sim. E eles foram andando a pé, né? Pelo caminho tão bacana aquele passeio. E foram, gente. E eu desconfio que essa fazenda era aqui em Minas, porque o pessoal lá da fazenda serviu biscoito frito, broa de fubá e o tareco de Sete Lagoas e um monte de outros doces iguarias que a gente chama de quitandas. E eles comeram e conversaram, e foi aquela alegria. Demoraram para voltar para casa, mas voltaram a pé satisfeitos, o casalzinho. Mas eis que quando atravessam justamente aquela ponte, o marido dela caiu lá dentro. Gente, o marido que caiu não sabia nadar e ela começou a chorar desesperada. Mas vocês já sabem, quem que apareceu? Quem? O gênio. O gênio. O gênio apareceu. Ué, mas a senhora aqui de novo? E ela, seu gênio, estava tudo dando tão bem, mas o meu marido, que eu gosto tanto dele, caiu aí no lago. Eu perdi meu marido aí no lago. Ele falou, não, calma, eu vou buscar seu marido para a senhora. E qual que é o nome dele mesmo? Ela falou Rodrigo. Aí ele falou, calma aí que eu vou buscar o seu Rodrigo para a senhora. E o gênio mergulhou, gente, e trouxe Rodrigo Santoro. Falou, é esse seu marido? Ela disse, não é esse meu marido. Ele falou, calma. E mergulhou de novo e trouxe Rodrigo Hilbert, gente. E perguntou, é esse seu marido? Ela falou, não, gênio, não é não, mas pode ficar com esses dois mesmo, que eu já sei que o senhor vai buscar meu marido, vai me dar os 3, e 3 é muito para mim, 2 já tá bom. Esperta toda. Esperta, né? E foi assim que as meninas lá egressas simpatizaram comigo, eu consegui criar uma conexão com elas, e a gente continuou com as histórias e tudo mais. E foi tão feliz esse dia que elas me convidaram para a formatura delas. Elas se formaram como camareiras. E todas foram trabalhar em hotéis. Que coisa como boa. Camareiras. Foi um curso muito legal. Foi... Vou te pedir licença porque a Marcinha Câmara entrou aqui, a Marta entrou, um monte de gente, Patrícia do Vai Canto Vem Canto, Lorena Gomes, né? Um monte, o Alex Zanon, ator, entrou aqui, e os outros amigos também, Maceió, Alagoas, Marcinha Câmara, que bom que você veio, amiga. A gente tem o baiano, o compositor e cantor Chico Sobreira, está aqui também. Seja bem-vindo. Boa noite, Chico. Que bom que você está aqui. Muito obrigada. Professora Karina agora colocou Rodrigo Santoro. Mas... a gente é mais antiga, né, Karina? Ela perguntou... Antes ela tinha perguntado se você... cria suas histórias, você também... Não, eu leio muitos livros e quando eu trago histórias de algum livro, eu mostro livros. Em escola, geralmente, quando eu conto de algum livro, eu mostro o livro, né? Porque eu acho que é uma maneira de mediar a leitura e de incentivar a leitura. Mas muitas histórias que eu conheço são da tradição popular. Então, muitas histórias, mas aí quando eu acho referência a essas histórias, Câmara Cascudo e outros, eu trago também. E tem, por exemplo, tem história que eu achava, que eu sei que é da tradição popular, mas eu não tinha elas por escrito. E que, por exemplo, teve uma que recentemente eu descobri no livro do Ítalo Calvino. Então, quer dizer, histórias lá da Itália, né, gente, que chegaram aqui, não sei como. Meu avô, do interior de Minas, contava essa história e a minha mãe me contava e aí eu conto a história. Então, assim, a gente nunca sabe como é que chegou no Brasil
como é que essas histórias foram passando de boca em boca até chegar nas nossas bocas, né? Perfeito. Rosa, qual é a função da contação de histórias na formação da criança? A gente sabe que existe a parte de diversão, a parte de lazer, a parte de Isso. divertir, mas por trás existe uma função primordial aí, eu imagino. Qual seria essa função ou quais É. funções? Olha, eu acho que não é só uma função, não. E você até falou que são quais, né? Eu insisto, que eu dou muito curso de formação para professores, eu insisto de pensar na questão da diversão, da curiosidade com a palavra escrita. Então, eu mostro os livros e as crianças, depois que me ouviram contar as histórias, vão saber que vão encontrar a história naquele livro. Então, já é um incentivo à leitura. Então, eu acho que já é um incentivo a buscar a palavra escrita, a querer ler. Tem uma outra coisa que eu acho muito importante. Ei, pessoal, bem-vindos. Muito importante, que é o exercício da imaginação. Eu acho que a gente tem muitos estímulos visuais e sonoros o dia inteiro na nossa vida. Agradecemos a tecnologia, porque sem ela a gente não ia poder fazer esse encontro maravilhoso aqui. Mas o exercício da imaginação é menos usado hoje em dia. E quando a gente conta uma história, crianças e adultos imaginam. Cada um de vocês imaginou essa mulher honesta de um jeito. Loura, morena, alta, baixa, gorda, magra, cabelo vermelho ou cabelo não vermelho, não é? De algum jeito vocês imaginaram. Eu falo, era uma princesa com um vestido azul. Cada um imagina um tipo de princesa com esse vestido azul. Pode ser um vestido liso, pode ser um vestido rodado, estampado, bordado, Azul marinho, curto, azul claro, escuro. azul marinho, azul claro, não é? Pode até ser violeta. Depende, não é? Então, assim, o exercício da imaginação, a gente sente falta desse exercício. E as crianças adoram isso. Então, assim, tem isso também do exercício de imaginar, tem a questão do vocabulário, as pessoas vão adquirindo vocabulário. E eu sempre falo para as professoras, você não precisa de parar a história para explicar uma palavra, não. Você pode trabalhar a questão das palavras depois da história. Isso. Mesmo porque alguma palavra que eles não conheçam, eles vão entender dentro do contexto. E a gente como professora, porque eu também sou professora, por isso que eu sei, a gente tem mania de explicar demais. Mas na hora da história, não é esse momento. Então a gente explica depois da história, ou a gente descobre essas palavras num outro momento, né? Então tem isso. Mas o vocabulário é importante. Tem uma coisa de estrutura também narrativa, que é muito importante para as crianças menores e até para as maiores. As crianças sabem que na história existe um início, um desenvolvimento da história e uma finalização. Então, assim, então é muito importante isso, sabe? E uma outra coisa que é muito importante, que é mais emocional, é que as crianças, gente, a gente tem mania de lembrar da nossa infância como um período muito bom, e foi mesmo, foi a nossa infância, mas as crianças também passam por questões que as afligem, por problemas, e a gente não deve minimizar isso existe sim. E quando a criança ouve uma história, está num ambiente seguro, ouvindo uma história, ela entende que existem soluções para os problemas. Ah, teve uma briga aqui, teve uma coisa que eu não gosto aqui, mas pode ser resolvido. E a história mostra muito isso. Ela se identifica tanto para o lado bom da história como para o lado não tão bom. Esse lado não tão bom pode ajudá-la na vida real a resolver os conflitos que ela tem. Exatamente. Massa. Muitas vezes me chamam para falar de histórias que tenha bullying no meio da história, né? E, nossa, e como ajuda? Como ajuda para uma criança ouvir que outra pessoa, outro animal, que às vezes eu conto histórias com animais, né? Passam por uma situação parecida e que foi resolvido. Foi resolvido.
O né? grupo Elomano, Claudinho Guzmão, Grupo Violão que Toca, um grupo fantástico de músicos, sejam bem-vindos. Rogéria colocou, é uma rosa, um Z, cheia de rosas, com essa. Ah, gente, que gentileza! Massa, A Lu também chegou aqui, Lucivânia Nascimento. foi. Gente, que tanto de grupo bacana. Depois eu quero anotar os nomes para seguir todo mundo. Tá E, certo. aliás, vocês estão todos convidados a conhecer o meu perfil, viu? Isso. Quem não segue ainda, ó, tá aqui, né? Rosa com Z, tá? Ponto Oliveira, ponto, não, Rosa.Oliveira conta histórias. Tudo junto. Conto histórias, tudo Oliveira junto. conta histórias. Só o Rosa que tem um ponto. E Rosa com Z, tá? Isso. Rosa, você faz esses Oi, Rô. trabalhos, essas atividades nas escolas públicas e particulares, ou só uma ou outra? E se são as duas, se existe diferença? Não, as crianças, o olhinho brilha do mesmo jeito. Às vezes já aconteceu da escola estar sem dinheiro para remuneração, e aí eu falo, não tem problema, eu vou, e quando vocês puderem, vocês me contratam. E às vezes a professora de uma escola que eu fui como cortesia, trabalha em outra e me chama, e as coisas vão rodando assim. Ai, obrigada, Karina. As coisas vão acontecendo assim. O que acontece, muita diferença é entre escolas e festas. Muitas mães chamam a gente para contar história nas festas e às vezes é bem delicada a situação da festa, porque tem brinquedos, tem músicas, tem outras pessoas competindo ali no ambiente conosco, né? Então, às vezes eu combino com as mães, ó, nós vamos contar em tal horário da festa, aí o brinquedo vai estar parado um pouco, perto da hora de cantar o parabéns, porque aí eu conto a história e já chamo para os parabéns. Ajuda a cantar os parabéns e já vou embora. E aí os monitores podem assumir de novo. Maravilha. Tudo tem um roteiro, uma tática, né? Tem. Uma experiência, né? Que você já trouxe de outras. É, Aí você viu que isso aqui a deu mais gente. resultado, isso aqui deu certo, isso aqui não É, deu tão certo. Aí você é. faz. Agora tem umas coisas assim, ó. Eu fui no aniversário da menina, 13 anos, moçona, e a mãe pediu histórias muito infantis. A mãe exigiu algumas histórias, que não tinha muito a ver mais com a menina. Mas eu entremeei com outras muito engraçadas e tal, que eram mais adolescentes, assim. E que para a Aí eu mãe contei dela, histórias curtas, para a mãe dela a mãe já queria, atendeu. atendi a mãe, mas também tentei levar para a menina Não se ficar mais sentiu, satisfeita. não se sentiu tão infantil, né? Que é uma fase É, assim, e que a criança está saindo da fase criança para pré-adolescência, adolescência, já se sente é, adulta. Ela já quer se sentir sente a adulta, adulta. Não é adulta, mas se mas se sente. sente. Mas a menina era tão alta, parecia que já era a festa de 15 anos, gente. E assim, eu acho que ela gostou da apresentação, sabe? Com certeza, deve ter gostado. Rosa, a gente tem um momento aqui que é um momento bate abobrinha, que é aquelas perguntas Uhum. rápidas com respostas rápidas. É Ai, meu Deus. o bate-bola, é uma brincadeirazinha. Aí eu vou te dizendo, Tá eu bom. faço as perguntas, você responde tá, bem rápido. Se você achar necessário justificar, fica à vontade. Normalmente é só para Tá. respostas bem rápidas, tá bom? Vamos brincar um Gente, me pouquinho. ajuda aí, que eu tô meio com medo dessas Mas perguntas. é bem simples. Por exemplo, frio ou calor? Frio, Cama ou rede? cama. Praia ou campo? Nossa, eu gosto dos dois, gente. Podem me convidar para os dois. Televisão ou teatro? Teatro, gente. Uma fruta, Goiaba, uma bebida, água. uma música. Mas você quer uma bebida alcoólica? Não, o Não? que Ah, vier na cabeça primeiro. É uma música.
Uma música jazz. Um país. Falei o ritmo. Brasil. Brasil. 2022 está sendo Um ano de desafios, mas de muitas coisas boas também. Um ano de, sobretudo, de gratidão. 2023 será O melhor ano para a gente viver aqui no Brasil. amém, amém, O amém. primeiro melhor ano. Gente, quem pediu para mim falar no direct, pode falar, viu? Não consegui ver o nome? Tá certo. Pode falar. Maravilha. Ô, Rosa, me diz uma coisa, gato ou cachorro? Cachorro, Avião ou ônibus? avião, Uma saudade. da infância. Uma lembrança agradável. Eu sou de Minas, né, gente? Então, uma lembrança agradável foi a primeira vez que eu fui para a praia, passar férias na praia, foi conhecer o mar, né? Maravilha. Foi maravilhoso. Que coisa boa. Sua maior qualidade é Eu acho que é minha espontaneidade. carnaval. É Carnaval é feriado, é alegria, é dança, mas já foi algumas vezes estudo e trabalho também. vacina. É Necessária. família. É Tudo de bom. Participei esse final de semana da festa da família, foi maravilhosa. Gratidão por todos estarem aí e todos que estiveram na festa. E eu sou uma pessoa muito família, sabe, Rony? Levo muito a sério, valorizo muito a minha família. ótimo. Meus pais já eram mais velhos quando eu nasci, então, e meu pai e minha mãe, ai meu Deus, nós não vamos conseguir nem te criar, você vai. Estamos com medo de você crescer sem pais, mas conseguiram sobreviver. Maravilha. Rosa, obrigado, Rosa. Essa primeira brincadeira, viu? De Você saiu muito nada. bem. Saiu maravilhosamente bem. Rony Ai, Moraes, obrigada. seja bem-vindo, Rony. O Rony Moraes chegou aí, boa noite. E o poeta Gilcélio chegou também. Maravilha. Lara Gil Brandão, Ferreira, professor Gil Brandão, que bom que você veio, Gil, um beijo. De Gomes, cantor lá do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Ei, bem-vindo. Vamos de mais historinhas. Vamos. Você quer que eu conte uma? Vou contar uma história, gente, muito curtinha. É uma história que quem inventou foi a Alice, a minha sobrinha que acabou de fazer 4 anos. E ela contou essa história lá na nossa festa da família também. E ela não colocou nome, mas eu chamei de A História de Francisco. Porque era uma vez um marimbondo chamado Francisco. Era um marimbondo muito legal que gostava de brincar. E ele morava numa árvore, uma árvore que dá jabuticabas, aquela fruta maravilhosa. E essa árvore ficava no quintal da casa de uma menina chamada Alice. E esse marimbondo, Francisco, era muito feliz. E havia um outro marimbondo vizinho dele na mesma árvore. E vocês não vão acreditar que o nome do outro marimbondo também era Francisco? E os dois se tornaram muito amigos. Sabe essas amizades muito fortes? Eles ficaram tão amigos, gente, que os dois se tornaram irmãos. E foi assim que Francisco e Francisco viveram felizes para sempre no pé de jabuticaba da casa da menina chamada Alice. E sim, sim, Salabim, a história de Francisco chegou ao fim. Show, maravilha. Foi você, Karina, que tinha pedido uma curtinha, não foi? Logo no começo da live você falou Bem curtinha. que tinha. Vagninho, Bahia, boa noite, seja bem-vindo, Vagninho. Boa Contar histórias é noite. um ato de amor, Rogério. É mesmo, Rogério. É mesmo.
Aldonês, grande escritor pernambucano, seja bem-vindo, Aldonês. Boa noite, Adonês. Eu, Adonês Pereira. você acabou já dizendo, né, que tem uma sobrinha, não foi? Alice? Foi, tenho mais, mas quem é contadora de histórias e que agora já quer ir comigo em todos os lugares é a Alice, que acabou de fazer 4 anos, gente. Foi ela que inventou essa história de Francisco. Pronto, eu ia perguntar se você tem na família crianças e se elas pedem muito para você contar histórias. E elas pedem, elas adoram. Obrigada, Karina. Mas o que eu não te contei, que eu acho que você não sabe, é que eu não conto histórias, não é assim por acaso. É que eu sou filha de contador de histórias. Eu sou filha da Balbina Oliveira. E muitas vezes as pessoas falam assim comigo: ah, até vou te contratar, mas você tem que trazer sua mãe junto. Que maravilha. Porque a minha mãe, Balbina Oliveira, ela ganhou no início dos anos 2000 aí, aquele prêmio Talentos da Maturidade, por contar uma história, sabe? Nesse concurso lá que era promovido pelo antigo Banco Real, né? E foi essa história aqui, ó, Dona Baratinha Viúva, que fez ela ganhar o prêmio. Que lindo. E aí, como ela ganhou o prêmio, ela acabou lançando o livro Dona Baratinha Viúva. E a mamãe sempre contou histórias, mas assim, na família, nas festas de família, nos vizinhos, de onde eu passei a minha infância e tudo mais, mas não fazia isso profissionalmente, não. Depois que ela ficou viúva, ela começou a ir para os lugares contar histórias. E ela nunca tinha feito curso também, mas ela resolveu fazer cursos também. Ela fez o curso da Madu Costa, que é uma grande escritora e contadora de histórias, e da Norma Salles. Ela fez o curso com essas duas, vários cursos delas. E ficou indo, assim, como voluntária mesmo, contar histórias em muitos lugares. E as pessoas e às vezes as pessoas procuram por ela, ela fala, ah, gente, não estou dando muito conta não, mas vou mandar a Rosa. Posso mandar a Rosa? E aí eu vou contar histórias nos lugares. E as pessoas me pedem, tá, vou te contratar, mas você leva sua mãe. E quando ela pode, ela vai comigo sim. Rosa, normalmente cantor tem aquela, quando vai fazer um show, existe aquela música que não pode faltar no show. Existe aquela que o público sempre pede. Na contação de histórias também acontece isso, aquela história que não pode faltar. Olha, depende da situação. Quando as pessoas me conhecem, às vezes eles me pedem exatamente essa daqui, ó, da Dona Baratinha Viúva, porque às vezes conhece a minha mãe. Quando é para criança menor, eu gosto muito de contar essa história, porque os meninos é um conto acumulativo, que as informações vão se acumulando ao longo da narrativa. Então, os meninos já ajudam. Então, eles gostam de participar. O outro livro da minha mãe é esse aqui, ó, O Rabo do Rato. E também é uma história de conto acumulativo. Uma delícia esse livro, gente. Super divertido. E para as professoras é legal. É pela editora Letria. Tá vendo? Caixa alta, que aí para gente que é professora isso é interessante na escola, né? Então, assim, às vezes eles me pedem essas histórias aqui. Mas muitas vezes eu vou para os lugares com temas. Então, a pessoa fala, ó, tem esse tema. Outro dia eu participei numa escola que eles estão com o projeto Viver as Emoções. Então, foi por isso que eu contei o Monstro das Cores, porque o monstro estava com as emoções todas embaralhadas. Então, eu falo da importância da gente organizar as nossas emoções. E a outra escola era a questão do bullying. Então, eu contei Arani, a aranha estranha. Porque a Arani, ela era considerada estranha e ela sofreu aranha ou bullying, gente. Porque ela era uma aranha vegetariana. Aliás, vegana. Então, as outras aranhas falavam, oh, que aranha esquisita. Então, ela sofreu muito. Então, tem a ver com o tema do que a escola está pedindo. Às vezes, a escola adotou um livro
E aí eu vou para contar a história especificamente desse livro. Então, assim, não tem, sabe, não posso falar que eu vou sempre contar essa ou aquela história, porque vai depender da situação. Para adultos, muitas vezes me pedem para contar a história da solteirona, que é da moça solteira, doida para casar, que vive fazendo promessa para poder conseguir casar. E é tão interessante que eu estava passando, eu estava com roupas normais, eu não estava vestida, né, assim, a caráter, estava andando normal pelo centro da cidade. O moço me gritou, era o porteiro do Centro Cultural. Eu parei para falar com ele. Ele falou assim: E aí, moço, eu quero saber se a senhora conseguiu casar. Porque ele achou que É a sua a solteirona história. da história era eu. Então, beleza. Eu falei: Moço, você acredita que eu não consegui, não? Mas quem faz aquela oração da solteirona consegue. Então, se o senhor tiver interessado, pode fazer que funciona. Então, eu acho que vai ter muita gente interessada nessa história, viu, Rosa? Ah, a solteirona é incrível, gente. Titia Flávia, professora, amiga. Bem-vinda. O D. Gomes está falando aqui, ó. Quem não tem história para contar é porque não viveu. E aí, eu vou te contar uma coisa. Muitas pessoas me procuram para fazer curso e falam assim: ai, Rosa, eu estou querendo fazer o curso, mas eu não sei contar histórias. Eu acho que não levo jeito. Eu falo, gente, nós todos contamos histórias. Talvez a gente não tenha dado esse nome, não tenha denominado assim, mas a gente conta que um carro cortou a gente ali na rua, que a gente perdeu o ônibus, ou que a gente foi comprar alguma coisa e o preço aumentou, ou tinha uma promoção, Foi ou mal encontrei com o atendido. meu vizinho, com o meu amigo. A gente sempre conta alguma coisa. Foi para uma festa e o salto de sapato quebrou. Exatamente. Olha que beleza uma história assim, Não gente. é? Eu vivi isso agora, sábado passado. Ah, pois é, tá vendo? Já me aconteceu também, gente. A professora Karina deve lembrar, ela estava no mesmo evento, No mesmo evento, Karina. foi, e chegou um amigo nosso com esse problema no salto de sapato, e o meu deu o mesmo problema do dele. Incrível, né? Mas Nossa. normalmente quando você passa muito tempo com o sapato guardado, ele acaba danificando, né? Mesmo que Da- você não use, É. ele danifica. Engraçado. Ó, eu fiz um poema com uma live que assisti. Foi uma história em forma de poema. Professora Ah, Karina, Karina, quero ler. além de professora, ela é poetisa, ela é maravilhosa. Ah, que lindo, Karina Souza, né? É, Quero ler, quero conhecer esse poema, hein? Manda para mim no direct, Karina. massa. Rosa, eu tenho uma agenda aqui que ela tem uma pergunta por dia. Ela é por dia do ano, Olha que interessante. uma agenda anual. Então, eu vou pegar a pergunta do dia de hoje, que eu não sei ainda qual Tá. é 26 de setembro, Ai, meu Deus. para te fazer, certo? Já não se faz sapato como antigamente. Verdade, verdade. Faz não, Olha, o Gomes. Ricardo Flávio Albino chegou aqui, grande contador de causos. O Ricardo, meu amigo. Aqui, Combinado, Karina. Ai, gente, tô até nervosa aqui agora. Vamos ver a pergunta. 26 de setembro. É uma frase para você completar. Diz assim: Ah, tá. Hoje foi um dia divertido porque. Hoje foi um dia divertido, porque eu tinha uma live marcada aqui com vocês, meus amores, minhas amores, porque o meu amigo Rony convidou. Nossa, essa é uma pergunta maravilhosa. Você quer escolher uma data importante para você, para ouvir a pergunta? O meu aniversário, 18 de julho. Julho. Eu ia até Julho. perguntar se foi agora em setembro, porque eu vi uma postagem sua, mas era outra festa. É, outra festa. 18 de julho. Olha, bem legal essa. Quais É. são os ingredientes de um dia perfeito?
Olha, é profundo essa. Ai, Quais são os um ingredientes dia de um dia perfeito? perfeito. Gente, um dia perfeito para mim tem sol, tem cinema, tem teatro, tem amigos e tem amor. Maravilha. Eu pensei que você, por ser mineiro, ia dizer tem pão de queijo. Ah, Pode pois ter, é, né? Pode ter também, né? Pode pode ter. até ter pão de queijo, gente. Aqui a gente não pode faltar no dia perfeito, é o cuscuz. O cuscuz, pois é. Na Eu região. nem pensei em falar de comidas, tá vendo, gente? Mas os parentes que vieram de fora aí para a festa da família teve feijão tropeiro, pratos mineiros mesmo, e muito pão de queijo. Olha, o que o César Oliveira está Ah, contando. Minha história minha é que eu não história. consigo montar um cubo mágico, mas eu assisti na TV que um rapaz monta um cubo mágico e ele é fera e a parte boa da história, ele é cego. Eu vi essa reportagem também. Imagina, né? O Que desafio, interessante, né? O gente. desafio. Muito bom. Que interessante. Eu também não sei montar cubo mágico, não, Nem eu. gente. Posso passar Mas um acho ano, super interessante. posso passar o ano inteirinho com ele na mão, que eu não consigo. Lembrei de um que é o que é que eu queria fazer para você. Pronto, faz que eu O trouxe que é também o que aqui para a é? gente brincar. E o público Nossa, também. peraí, como é que é mesmo? O que é o que é? Por que que o doido ficou tão satisfeito ao conseguir montar um quebra-cabeças? Porque é que um Por doido que que o doido vale para vocês ficou tão também, viu, feliz em pessoal? montar um quebra-cabeça em 6 meses? Ele demorou 6 meses para montar o quebra-cabeça. Alguém sabe aí, gente? Eu ia chutar Claudinha, assim, tia Flávia. porque ele quebrou a cabeça dele e botou na parede. Não, é porque na caixa estava escrito que era acima de 6 anos. Ah, para vocês também, viu, minha gente? Respondam aí, se vocês lembrarem. Isso. Porque ele conseguiu uma boa resposta, César. Eu gostei da sua resposta. É, tirou 7, né? Não tirou 10, mas tirou 7. Tirou 7. Rosa, qual a forma? A fórmula da água é H2O. E a fórmula da água Isso. benta? É H2. Várias pessoas respondem dessa forma. Podia ser também, mas é H2O. H2O. Bom, boa. E a água dessas empresas aí que não são muito boas para para nossa água, gente? H2O. Ah, sim, H2O. H2O, H2O. É, gente, boa, boa, boa. Foi massa. Vamos ver se eu vou saber, hein, gente. Rosa, o apoio da família e dos amigos é importante na tua profissão, no que você faz. A família e amigos. Ah, é importante sim. Eu trabalho no teatro, eu trabalho na escola e eu trabalho contando histórias, né? E, gente, às vezes a gente marca a apresentação do teatro e tá vazio. Mas sempre tem amigos, sempre tem parentes divulgando, indo assistir, né? Porque nós não somos famosos que estão aí na televisão, em outros meios. Mas aí a gente depende muito dessa propaganda espontânea, da ajuda dos amigos. A contação de histórias é a mesma coisa. As pessoas vão me chamando, uma professora indica, outro professor indica, outro amigo vai falando. E antes da pandemia, né, minha agenda estava sempre cheia para contar histórias em festas,
em escolas, em eventos. A editora Letria, eu tenho que agradecer publicamente, eles já me contrataram inúmeras vezes. Às vezes é lançamento de livro, às vezes é livro adotado em escola, a escola comprou uma grande quantidade, eles mandam um contador de histórias para fazer uma apresentação. E nessa aí eu já fui várias vezes para eles. Então, sou muito grata. Eu fiz curso lá também de contação de histórias, fiz vários módulos de cursos lá. E a Rosana Montalverne sempre me convida para contar histórias, eu sou muito grata a ela. Maravilha, Rosa. Olha, escrever aqui uma. César Oliveira. Por que o cachorro é o melhor amigo do homem? Porque o cachorro, É o melhor amigo do homem. não sei. Porque não é o pior. Porque não é o pior? Ah, boa, boa. Responda aí, César. Porque o cachorro entra na igreja? Ah, essa eu acho que eu sei. Eu acho que ele entra porque a porta da igreja está aberta. Isso. Se tivesse fechado, não entraria. Essa é igual àquela que É todo isso, mundo gente. sabe. Cai em pé e corre deitado. Sabe? A chuva! Eu coloquei uma muito boa essa semana lá no meu perfil, gente. O que é o que é? Qual é a cor mais barulhenta de todas? Eu li, eu fiquei pensando e não descobri. Qual é a cor mais barulhenta de todas, pessoal? Algum de vocês aí sabe? Vamos dar um tempinho para ele. É porque ele sai. Ah, porque o cachorro sai. Ah, tá. Enquanto o pessoal pensa, Rosa, você fez teatro pela Universidade Federal, fez o curso completo, participou de peças. Fiz, participei. Eu fui estudar teatro, fiz bacharel. Primeiro eu fui fazer um curso livre de teatro e falei, nossa, gente, acho que eu encontrei o que eu mais gosto. E aí fiquei fazendo o curso livre ali um tempinho, foi ótimo porque me deu subsídio para poder passar na universidade, né? Porque eu poderia passar nas provas aí de português, matemática, mas não na prova prática, se eu não tivesse feito nenhum curso, né? Então, eu passei na prova prática, entrei, sou muito grata. Gente, eu sou feliz demais, eu estudei na Universidade Federal 2 vezes. Eu passei 2 vezes, gente. Então, eu tenho que ser muito grata. Não sou de família rica e pude fazer, né, as 2 vezes a faculdade pela Federal de Minas Gerais. Maravilha. E fiz o curso, sou bacharel em teatro pela UFMG, aí tirei toda a minha documentação como atriz, depois eu tirei a documentação como diretora também, dirigi várias peças, atuei em várias peças. Na Federal, para me formar como bacharel, eu tinha que fazer uma peça. E aí eu pensei, vou fazer um monólogo. Mas uma outra atriz, amiga minha, falou, Rosa, quero entrar na sua peça. Eu falei, então vamos embora, vai ser nós duas como atrizes. E eu pensei o que eu ia fazer, e na época eu queria falar de violência contra a mulher. E aí eu pesquisei bastante sobre o assunto, frequentei um grupo de mulheres sobreviventes da violência doméstica, um grupo aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, fiquei lá 3 meses. No final eu escrevi uma peça com as falas dessas mulheres, chamei uma das minhas professoras para me dirigir, ela carinhosamente veio e me dirigiu, e a gente montou a peça As Rosas Falam. E aí tem aquela música As Rosas Não Falam, mas no caso de mulheres sobreviventes, elas começam o processo de cura quando começam a falar sobre o assunto. Isso. Então, falar é importante. Não é o mesmo processo do AA, não, mas parece. Porque no AA também eles se reúnem, grupos confidenciais, e falam, né? Tem que conversar. E no grupo de mulheres também funciona assim. E eu fui muito bem recebida, todas me autorizaram a usar as próprias histórias. Então, na peça, a gente conta 6 histórias reais de mulheres que sobreviveram à violência. É um tema difícil, é pesado, e foi muito legal ter feito, ter participado. Mas eu achei que ia ser só aí.
que eu ia trabalhar esse tema, mas aí alguns anos depois apareceram 3 atores na minha porta me convidando para dirigi-los. Falei, mas vocês já têm grupo? Vocês têm diretor? Ah, mas a gente está interessado em ter uma diretora mulher para essa peça. E é a peça Marias. Então eu dirigia Marias, e a gente dirigiu Marias e montou Marias em 2019, estreamos, fizemos 2 temporadas, e aí em 2020 que nós fomos selecionados para o Festival de Curitiba, uma honra muito grande, mas assim, 2 semanas antes da viagem, aconteceu o que aconteceu aí no país e não, foi tudo cancelado, né? Então, ficamos 2 anos praticamente sem apresentar, voltamos agora, fizemos 2 vezes já, fizemos na cidade chamada Betim e numa outra cidade chamada Conselheiro Lafayette. E aí vamos voltar na campanha de popularização do teatro 2023, no início do ano. Todos vocês estão convidados. Marias é um espetáculo que também fala de violência contra a mulher. E assim, é pesado. A gente teve que botar até censura. A gente colocou 15 anos para que os meninos do ensino médio pudessem ir, sabe? Mas em todos os lugares onde a gente apresenta, as pessoas vêm falar a mesma história, que passaram por isso, ou que conhecem alguém, ou que estão passando por isso. E a gente sempre, no final, a gente decidiu colocar números. E, infelizmente, de uma apresentação para outra, a gente, às vezes, tem que colocar uma atualização, porque os números aumentaram. É triste, né, Rosa? Mas é um assunto que precisa ser debatido. Aí eu brinco que a primeira peça da violência era Rosas, a segunda é Marias, mas que eu vou parar por aqui. E aí o pessoal fala, mas seu sobrenome é Oliveira, você tem que fazer a peça Oliveiras. Eu falei, tá, eu posso até fazer uma peça baseada em Oliveiras aí, mas vai tratar de um outro tema, porque quando eu comecei a estudar teatro, eu entendi que a gente pode chegar nas pessoas de 2 maneiras. Ou um soco, que Marias é um soco, Rosas também foi um soco, ou pode ser um doce suspiro. E é a linguagem que eu prefiro, sabe? A gente, ao invés de você chegar de uma maneira mais rígida, mais dura, mais dolorida, eu prefiro chegar com uma história, com um doce suspiro, sabe? É muito mais o meu estilo. Mas eu entendo da necessidade das coisas também de quebrarem e de assustarem e tudo mais. Mas eu sou mais montar o doce suspiro, sabe? Você monta o doce suspiro e entrega o doce suspiro com rosas cor-de-rosas. Exatamente, eu sou esse tipo de pessoa. Tem gente que fala, é brega. Mas eu sou assim, gente. Eu gosto de coisa cor-de-rosa. Deixa eu te mostrar a malinha das histórias, ó. A malinha. Aí eu botei florzinha, uma malinha antiga, dos anos 50, uma frasqueira que era chamada. Mas aí é meu estilo, gente, ó. Enchi de florzinha, né? Tá até meio antiga já, mas aí eu vou abrindo, vou tirando as coisas daqui de dentro e vou contando as histórias. Continua útil, né? Continua útil. Continua útil. Perguntando assim, falta a resposta, né? Daqui a pouco a gente vai ver essa resposta da cor mais bonita. E a última, então, gente... Porque o boi-baba, eu acho que é porque ele não sabe cuspir, né? Sei lá. Porque o boi-baba, eu acho que ele não sabe cuspir. E a cor mais barulhenta, Rosa? Gente, vou contar. Ah, a Débora chegou aqui. Débora, você sabe, Débora, qual que é a cor mais barulhenta de todas? Eu vou contar, vocês vão achar bobinha, hein? A cor mais barulhenta de todas, tchan, 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 é a corneta. São essas das bobinhas que a gente mais se diverte. Mais se diverte. E tem algumas que às vezes não são tão adequadas para a criançada, né? Estou dizendo que nem é coisas assim, tão eróticas, mas, por exemplo,
Quando eu era pequena, tinha muitos o que é que tinha cigarro no meio, que tinha coisas assim. Então, eu não vou contar, não vou perguntar essas, né? Mas outras são muito legais e a gente conta. E algumas também, algumas são tão bobinhas, são tão ingênuas, e tem uma idade assim que as crianças gostam muito, tipo 7 anos, 8 anos, eles se divertem demais. Então a gente conta, antes de uma história, a gente faz um que é o que é, uma brincadeira, e eles adoram e reúnem ali para o momento da história. Seguindo essa linha de bobinha, tem uma outra. Uma plantinha estava doente à noite e precisou ir para o hospital, mas ela não foi atendida. Por quê? Uma Porque lá só tinha médico de planta. plantão. Desculpa, Exatamente, já fui Rosa. falando, não consegui segurar. Exatamente. Maravilha, Rosa. Essa é muito bom, muito bom. Maravilha. Devia ter deixado o pessoal responder. Foi boa, né, César? O César falou foi boa. Ah, E o que é o que é? O que foi que o zero falou com o 8? o zero falou com 8. Fica 0 na frente, 8 atrás. 8 na frente. Eu te quebro em dois. Não, porque o 8 não é Olha, boa. dois zeros juntinhos, né? Duas bolinhas juntas, uma em cima da outra. Tem a ver, mas não foi isso Mas não. Ele falou assim: adorei o seu cinto. Ai, ai. olha, dois tomates foram atravessar a rua. Ah, Aí um disse para o outro: olha o carro, ploft. O quê? Ploft. hum, o Do- quê? Já, Extrato de tomate? já, já é a história essa, é uma história, não? Ah, Uma historinha. pegadinha. É uma historinha. Dois tomates foram atravessar a rua. Olha o carro, ploft. O quê? Ploft. Pronto, pronto. O carro amassou os Nossa, dois, uma não sei história como. de horror, gente. É uma história de horror. E o que o tomate foi fazer no banco, gente? Tomate foi fazer no banco. É, Tomar dinheiro. Tomar dinheiro. Não. Tomate, não. tomate. Ah, Ele tirar o foi olhar extrato. o Tirar o extrato, extrato. gente. Tirar o extrato. Isso, pensou certinho. Na hora eu pensei logo Que no beleza. extrato. Maravilha. Rosa, você E quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ah, César, essa eu vou ficar te devendo. é, Você sabe? essa, Pegar o extrato, isso mesmo, Karina. na verdade, esse tipo de pergunta existe, as duas respostas são verdadeiras, né? Mas Sim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Vamos dizer a galinha. Por quê? vamos dizer. Vamos dizer o DNA. Vamos dizer o DNA. Mas deixa César dar a resposta dele, né? Vai que existe uma resposta mais Qual que convincente, é a né? sua resposta, César? É. Porque às vezes é engraçada e a gente pode pôr no nosso repertório. E, Rosa, o que é que mais te deixa feliz quando está fazendo contação de histórias e o que é que mais te deixa triste? Se deixa, né? Tem algo que te deixa Ó, triste e alegre? olha, não tem nada que me deixa triste para contar histórias, não. Eu estou sempre feliz. Mas o que me deixa mais feliz é quando eu vejo os olhos brilhando das pessoas, das crianças, né, dos adultos, Perfeito. dos idosos, dos adolescentes. Eu vejo o entusiasmo deles ao ouvirem as histórias.
E assim, adolescente já falou assim comigo, fica mais um pouquinho, conta mais uma, conta mais duas, e eu fico mais um pouquinho. E assim, isso não tem preço, gente, isso é impressionante. O César disse que é a galinha, mas ele tem que explicar por quê. Agora, às vezes eu fico triste, que eu penso assim, ai, queria levar para mais crianças, para mais adolescentes, para mais idosos as histórias. Outro dia eu fui contar numa casa de idosos, sabe? E fui convidada para poder ir, e vi que é um lugar, é um lugar onde eles ficam muito sozinhos e tudo mais, e eles ficaram felizes com as histórias. E eu fiquei pensando, eu gostaria de ter tempo e condições de visitar mais lugares assim, ou de voltar nesse que eu já fui, né? E a gente não consegue, né? Sempre. O César está dizendo, amo suas lives, fico triste quando eu não posso assistir. Obrigada, César, mas eu acho que você ama as lives do Rony, mas eu estou considerando minhas também, obrigada. As nossas. Inclusive, bem lembrado, César, essa live fica salva no YouTube e no próprio Instagram, tá? Então, depois que bom! Fica lá no canal do YouTube, no meu, que é Rony Cisne. Só colocar Rony Cisne no Google, aí vem. E localizamos. E aqui no Instagram também. E quem não segue a gente, por favor, sigam a Rosa aqui em cima, Oliveira Conta História, tudo junto, rosa.oliveira Conta Histórias e Rosa com Z. E Rony Isso. Cisne. Aqui, gente, não precisa de sair, não. Vai ali em cima, clica e que vocês vão ver o nome, o meu e o dele, e aí vocês podem seguir, Isso. tá bom? Vou adorar. Maravilha. Rosa, o sucesso. O que é o sucesso? Como você define o sucesso, Rosa? Será que eu tenho uma definição? O sucesso é quando a alegria encontra o reconhecimento. Porque aí vem prosperidade, vem outras coisas ao redor, mas a alegria e o reconhecimento, porque tá junto para mim, sabe? Maravilha. Que bom, nunca tinha escutado esse tipo de resposta assim tão simples, curta e completa, né? Obrigada. Alegria e reconhecimento. Perfeito, Rosa. O Homem do Chapéu entrou faz algum tempinho, eu esqueci de citar o nome dele. Seja bem-vindo, grande poeta. Algum projeto, Rosa, novo em vista? Como você... Duas perguntas em uma. Olha, gente, a gente já passou de 1 hora, tem um tempinho já, né? Incrível, né, Rosa? Olha só. Nossa. Aí, assim, são duas Mas perguntas. eu tô com as ordens. Também, estamos juntos. Daqui a pouquinho a gente descansa. Tens algum projeto em mente que possa contar para a gente? E aonde você espera que Rosa Oliveira esteja daqui a 5 anos? Sob o ponto de vista contadora de história, né? Sim. Então, gente, eu espero daqui a 5 anos estar contando histórias. Sabe? A minha mãe tem 87, está contando histórias. Eu espero fazer como ela, está contando histórias. Sim. Ela escreve e conta histórias. E eu quero estar na ativa também, escrevendo e contando histórias. Eu quero estar contando histórias e mais. Tem 2 pessoas aqui, a tia Flávia e a Claudinha, acho que só as 2, que fizeram curso comigo de contação de histórias. Então, eu me fico muito feliz quando eu ensino outras pessoas essas técnicas da contação de histórias, sabe? Tem alunos que passaram por mim que falam assim, Rosa, eu trabalho como palestrante e melhorou a minha palestra. Então, assim, já tive um aluno que ele é profissional do marketing e que ele veio fazer o curso comigo. Então, assim, é interessante, sabe? Pessoas de profissões diferentes que não vão seguir por esse caminho, mas que a contação de histórias ajuda no que eles fazem. Então, eu fico muito satisfeita e eu entendo tanto sobre o poder das histórias que eu insisto muito com as pessoas para fazerem os cursos de contação de histórias, ainda que não seja comigo, seja outros.
Mas se quiser vir fazer comigo, gente, estou super feliz se vierem. Porque eu entendo como isso pode ser importante, como a palavra tem força. Então, ao invés de eu dar um conselho para uma pessoa, eu falo assim: posso te contar uma história? E a pessoa vai tirar as próprias conclusões a partir daquela história, que pode ser uma história tão simplesinha como a que a Alice inventou. Mas, gente, no final da história, uma criança de 4 anos inventou que um bichinho virou irmão do outro, sabe? Então, assim, tem um significado ali, sim. Tem uma estrutura, teve começo, meio e fim, aquilo que eu falei, mas tem uma questão aí também da questão de sermos todos iguais e irmãos, sabe? Então tem isso sim, não é um discurso religioso, não, mas teve isso na história da Alice. Uhum. Então eu faço questão de contar essa história. Agora que ela me contou, Maravilha, Rosa. faço questão. Mas as palavras têm muita força, gente. A palavra pode destruir o outro. E aí o meu convite, eu sou professora, eu sou atriz, então eu sou uma sonhadora. Eu pode até falar que eu sou ingênua, romântica, acho que a vida é cor-de-rosa, né? Um doce suspiro, cor-de-rosa. Eu trabalho para que o mundo seja isso sim, para que o mundo fique melhor. Se eu não acreditasse nisso, eu não continuava trabalhando em escola e contando histórias e fazendo teatro. Eu faço porque eu acredito que pode melhorar. E vai melhorar e já melhorou. Então, eu acredito nisso. E daqui a 5 anos, eu espero que você me convide de novo para a gente fazer outra live. E aí eu te faço, olha, veio um monte de gente fazer aula comigo e virou contador de história. E a escola no Brasil até melhorou por causa disso, porque as professoras de matemática agora todas contam histórias. E aí os meninos adoram resolver os problemas por causa das histórias que eles ouviram. E aí o país melhorou em ciências e matemática, em português, por causa das histórias. E eu Amém, acredito amém. nisso, gente. Eu sou dessas. Maravilha, Rosa. Tu podes contar alguma história mais pra gente? Já nessa reta final? Posso. Conta uma Pode história. ser uma romântica, gente? O que vocês Pode. preferem? Vocês têm alguma ideia aí? O que é que vocês acham, pessoal? Romântica pode ser também. Pode ser? Pode. Pois é, eu estava aqui pensando numa história que se chama A Folha da Parreira, que é uma história que eu também não sei quem escreveu, de onde veio, mas é uma história muito antiga. Certo. É um casalzinho, gente, que vivia no interior, aquelas cidades que não tem muito como a pessoa crescer, mas os dois eram muito apaixonados, um casal de namorados. Eles estavam muito apaixonados um pelo outro e eles queriam se casar. E eles fizeram um grande sacrifício, assim, de trabalhar muito para juntar um dinheirinho e casar. E conseguiram. E o rapaz, ele tinha um grande sonho. Ele queria ser pintor. Mas não era pintor de paredes, ele queria pintar quadros. E ali, gente, onde eles moravam, não tinha nem tinta especial para pintar, nada disso, não. Não ia ter uma aula de pintura nunca. Mas a moça falou com ele: olha, quem sabe a gente consegue ainda arrumar uma aula de pintura para você. Vamos mudar para a cidade. E eles se esforçaram de novo e conseguiram mudar para a cidade. E arrumaram emprego na cidade, cada um numa loja. Alugaram uma casinha longe do centro, mas uma casinha onde os dois conseguiam se bancar e viviam ali bem alegres, bem felizes, porque o sonho deles de se casar, de estar junto, tinha sido realizado. E a mulher, com o primeiro salário, comprou para o marido um conjunto de pintura, de tintas, para que ele pudesse depois entrar numa aula de pintura no futuro, quem sabe, mas que ele já poderia ir, sabe, se tornando familiar para ele aquelas coisas da pintura. E ele ficou muito feliz, e os dois ficaram muito felizes ali juntos. Mas aconteceu algo muito triste. Essa moça ficou muito doente. Ela ficou muito doente e teve que sair do trabalho. E ela ficava em casa, repousando, enquanto o marido trabalhava.
ele voltava para casa, fazia tudo, deixava tudo da casa, todo o serviço doméstico, cuidava dela. E os dois não eram ricos, né? Mas e as coisas eram muito difíceis. E o médico vinha para cuidar dela em casa também. E o médico falou: ó, se você não se esforçar, você não vai melhorar, não. Ela falou: mas doutor, quanto tempo que eu tenho? Ele falou: olha, minha filha, eu vou ser muito sincero para você. Tá vendo aquela parreira ali do lado de fora da sua janela? Você tem que conseguir levantar e ficar forte antes que todas as folhas caiam. Senão você não sobrevive, não. Então você vai se esforçar para você poder melhorar também. Que uma parte da doença é a gente que resolve melhorar também. E ela falou: ah, então tá, eu vou melhorar. E daqui da cama dela, ela pedia para o marido abrir a janela, ela ficava olhando. E as folhas estavam caindo e ela ainda não se sentia forte, não se sentia forte. E estava difícil, a esperança estava difícil também. E o marido muito preocupado, ele amava tanto essa esposa e demorou tanto para eles conseguirem se casar, né? E ela ficou doente. Então estava muito difícil para os dois. Mas um dia ela fez um grande esforço quando o marido saiu de casa e ela levantou. E ela pensou: vou andar pela casa toda. Mas ela só foi até a porta do quarto e ficou cansada e voltou para a cama de novo. Mas no dia seguinte, ela foi determinada. E ela levantou de novo e foi até a sala e falou: olha, já estou ficando boa. E voltou para o quarto, descansou de novo. No outro dia, ela foi andando mais, foi até a cozinha e tudo mais, e sempre vigiando as folhas. Porque, gente, não tinha mais folha, não. Tinha caído quase tudo. Daqui do quarto, quando ela olhava, ela estava vendo apenas 3 folhas lá na árvore. Então, estava nos últimos dias mesmo, ela tinha que conseguir recuperar a força dela. Aí ela foi andando pela casa, tal, tentando se fortalecer e olhando para as folhas. Ainda tinha 3 lá que se aguentavam e ela pensou: hoje eu vou levantar e eu vou até varrer a casa. E ela conseguiu varrer a casa mesmo. E no outro dia ela falou: eu vou levantar e eu vou lá na parreira ver as folhas de perto. E ela foi. Mas qual não foi sua surpresa? Quando ela chegou pertinho da parreira, ela viu que aquelas folhas não eram folhas da parreira. Eram folhas que o marido havia pintado e colado na parreira para que a esperança dela não se acabasse. Porque para a força do amor fazer com que ela sobrevivesse. Porque o amor, gente, o amor é tudo. O amor é vida. E viva a vida. E viva o amor. E viva vocês, amores e amoras. Que linda mensagem, Rosa. Perfeito. Obrigada. Ai, professora Fera, obrigada, gente. Tô adorando, tô adorando. Maravilha, maravilha, porque para a gente iniciar a semana, iniciar a última semana do mês de setembro, o tempo está passando muito rápido, né? E as pessoas não se dão conta de que é preciso fazer agora, né? O que não foi feito é preciso fazer hoje. É o presente. Né? É preciso fazer hoje. Qual é o melhor dia da sua vida? Hoje. Hoje. Sempre a resposta vai ser hoje, né? Precisa ser assim. Muito bom. Muitas palmas, César Oliveira. Ah, obrigada. O César sempre está nas minhas lives. Obrigada, gente. Rosa, se você pudesse levar um único objeto para viver com você por toda a eternidade, que objeto seria esse? O livro. Sabe o que eu pensei na hora? A frasqueira. A frasqueira. É porque eu conto histórias, a frasqueira é ótima, mas eu quase não uso objetos para contar histórias. Há contadores que sempre usam objetos e usam de uma maneira fantástica. São pouquíssimas as histórias que eu uso objetos. E eu pensei na frasqueira para essas situações, sabe? Mas eu acho que eu levaria um livro. É difícil essa pergunta, é muito difícil. Não é? A gente tem vontade de levar... Sabe o que eu acho engraçado? Algumas pessoas
aliás, algumas não, a maioria delas responde celular. Porque vai que lá em cima tem a internet e a gente pode ficar se divertindo Tem com o celular. internet, pode ser, hein? Olha, mas eu queria ter superpoderes, tipo assim, de, de meu pensamento falar com o seu, assim, sem precisar do celular, E, do teletransporte. pois é, um dia pode Eu acho chegar, que eu né? A gente preferia não os alcança mais superpoderes, não. assim, do que falar com o celular. Também. A gente não vai alcançar mais não, mas um dia isso vai acontecer, futuramente. Vai, vai. Pronto, eu já te perguntei. Aí, Rosa, a gente já está passando, acho que você precisa descansar, a gente precisa descansar, as pessoas também, né? Estamos Sim, começando a claro. semana. Fica só a palavra de gratidão, 1000 vezes gratidão a você por estar aqui com a gente. E agradecer Eu que esse público agradeço. maravilhoso que está entrando, saindo. A live vai ficar salva no Instagram e no YouTube. Quem não segue ainda, Ótimo. segue aqui em cima, ó, tem o endereço da gente direitinho. Segue a gente. A Rosa já está com. Você fez a postagem de 3K, né? 3.000 seguidores. Que Fiz massa. 3K. Não, olha, gente, eu sei que em vista de outros perfis é pequeno, Sim. mas o meu perfil as pessoas estão ali de verdade, não foram Isso, compradas, não isso. foi combinado, e estão sempre assim, interagindo comigo, então eu estou muito Perfeito. feliz. Perfeito. Eu fiz 3K. Você sabe que veio um cara do marketing falar comigo, que ele faz lançamento de produtos, de curso, não sei o quê, mas falou assim, ó, não faça o seu, Rosa, porque o seu perfil é pequeno. Eu falei, ah, então tudo bem. Tudo bem. Ótimo, não vou criar um perfil É, falso comprando seguidores. não, O meu eu estou rumo a 2K, mas isso. super E feliz. tá ótimo, Super gente, é feliz. isso. Perfis Super feliz. verdadeiros são assim, Super né? feliz. Agora eu quero te pedir licença para te agradecer também. É infinitamente grata por estar aqui com você, com esse pessoal maravilhoso, né? Pode me chamar de novo, vamos contar histórias, Vamos. contar causos, falar da vida, né? Piadinhas. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com você, Que adorei. bom, Rosa. Você é ótimo para fazer perguntas. Que bom. Obrigado, Rosa. Obrigado mesmo. Tu sabes que, Eu que te agradeço. deixa eu te falar uma coisa, que eu comecei em dezembro do ano passado, não tinha vínculo Olha, nenhum com internet, não tinha nada. Comecei em dezembro do ano passado. Hoje já pois deu é, olha como já cresceu. 65 lives hoje. 65. Tá vendo, gente? Quando É completar muita 100, live, eu vou te gente. chamar. Quando completar 100 lives, eu vou te chamar para fazer Pode uma chamar. festa. Pode chamar. Eu tenho que fazer uma contagem de quantas eu fiz no meu perfil. Eu perdi. Eu estava fazendo uma por semana e tive que dar umas paradinhas aí, né? E agora em outubro tem duas marcadas já, gente, com a Jana, que fala do TDAH, que é muito importante, e com o ilustrador maravilhoso, que é o Tibum, que é seu xará, Rony, né? Que é ele é Rony também. É, no caso, meu Rony é de Ronaldo e Cisneiros. Ah, de Cisneiros, né? É. É isso que eu ia te perguntar. Aí eu fiz a contraçãozinha, botei o Y, porque isso foi É, mais brincadeira, mas tem que ter um Y. Nome de tem que ter artista um tem Y. que ter um Y para aparecer. Eu acho. Ou tem que ter um Z ou um Y. Eu acho isso. É, tem que ter Rosa, por exemplo, tem que ser com Z, né? Tem que ser É com Z. uma rosa diferenciada. Diferenciada. Olha, e o seu sotaque é delicioso de ouvir. Aqui O mais. meu sotaque é mineiro, né, gente? Parece que vocês estão falando com alguém direto da roça. Mas aí, que bom. E eu moro em Belo Horizonte, mas Belo Horizonte é uma roça grande mesmo. Então tá tudo Eu adoro certo. Belo Horizonte. Eu fui já tem alguns anos, sim, mas eu fiquei muito tempo aí fazendo curso e Ah, tem uma área chamada Savassi, né? tem, ainda tem. Ainda tem, que é cheia de bares. Então, Cheia de bares acabava o curso maravilhosos. e ia para lá, acabava o curso e ia para lá.
É isso mesmo, ainda temos essa área. Fiquei numa rua, no hotel chamado, por coincidência, fiquei numa rua, o hotel ficava na rua chamada Rua Pernambuco. E Rua aí, Pernambuco, né, isso aí tem mesmo. rua com o nome dos estados. Ruas com nomes de estados, num sentido, e no outro, e quebradas por ruas com nomes indígenas. Então, Tupinambás, nomes de tribos indígenas, aimorés, Maravilha. sabe? Então, o centro é todo assim. Gostei muito de Belo Horizonte, fui em Ouro Preto, linda, 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 linda. É facílimo de fazer o passeio, não é longe, dá para ir e Não voltar no é, mesmo não é. No dia. mesmo dia, fantástico. Quem for, tem que ir em Ouro Preto e lembra muito Olinda, é onde eu moro, Pernambuco. As duas, Sim. Cidade Ó, Alta, muito bom. e tem que conhecer o Museu do Inhotim, que fica numa cidade aqui pertinho, que infelizmente as pessoas conhecem pelo desastre ambiental e não pelo museu. Mas o museu é incrível, é em Brumadinho, sabe, gente? O museu é incrível, o museu a céu aberto, vem pessoas do mundo inteiro para poder conhecer. O maior museu em espaço aberto assim que existe é esse, e é muito incrível mesmo, vale a pena. Tá? Então, assim, venha conhecer Belo Horizonte, vamos ouvir e contar histórias, né? Ó, Volte aqui, Rony. Karina já está dizendo assim, vou colocar o meu nome artístico, Karina, com dois N's, um I Com e um Y. H. Nossa, Karine já arrasou, Karina, já arrasou. Vai ser sucesso absoluto. Rosa, novamente, gratidão a todos. A gente está encerrando a live. Aí você pode encerrar com alguma historinha daquelas curtas ou alguma para a gente encerrar e a gente encerra de verdade. Gente, era uma vez uma vaca chamada Vitória. Pulou a janela e acabou-se a história. Olha, você é ótimo. Olha, eu lembrei agora de uma amiga minha que se chama Vitória. Ela mora no Rio de Janeiro, é cantora. Às vezes ela entra na live. Eu vou pegar esse trecho da live e vou mandar para ela. Ela vai rir pra caramba. Ela é bem simpática também, igual a você. E quando eu passar para ela, ela vai dar uma gargalhada, que ela vai gravar a gargalhada e vai mandar. Eu mando para Porque tem várias maneiras de acabar uma história, sabe? Então tem assim, entrou pelo bico do pato, saiu pelo rabo do rato. Quem quiser, contra outras quatro. é, E a gente vai brincando com, né? E essa da Vitória é ótima, gente. Quando eu aprendi, eu falei, eu tenho que usar. adorei Vitória. Vitória, fantástica. Pena que Vitória não está hoje aqui na live, mas eu vou passar para ela. Mas quem sabe ela assiste depois. É, Ó, o contador de histórias, Jamil Guerra, entrou aqui. Jamil, vai ficar gravada, então você vai assistir depois. Jamil, vem aqui em cima, você e quem não veio ainda, para poder seguir Rony Cisney, massa. tá? Maravilha. Então, botaram gargalhadas, Karina botou, César, obrigada, gente. Gente, Ó, lá no obrigado. canal eu Tá? sempre posto histórias, posto o que é, posto citações, né? Dica de livro, que muita gente me pergunta que livro que eu leio para criança, que É livro que eu devo ler. maravilhoso. O Instagram de Aí, Rosa ó, é fantástico, maravilhoso. Quase que todos os dias ela posta brincadeiras, perguntas, postagens de família, de festas, né? De teve um evento. é, Que cantores são aqueles? É da sua família? da minha família. Meu Deus, que O pessoal voz fez a festa da família. linda, E de aí, voz. o namorado de uma das meninas é cantor de ópera, gente. O menino Uhum. está estudando ainda, mas que isso? É, Aí nós até paramos de cantar os velhos, né? Porque a gente já estava achando que estava arrebentando lá. Eu só contei histórias. Mas os outros lá que cantaram falaram assim: não, agora eu não vou cantar mais, não. que voz, viu? Que voz, eu ouvi. Muito massa, Que muito voz. bom. Muito O bom. menino vai longe, Heitor. Vai longe, sim, tenho certeza. Rosa, eu ficaria aqui até meia-noite, mas a gente precisa sair, se despedir. Beijo Tá grande. certo. Vou falar Vamos assim, despedir. cheiro grande, cheiro no coração, que a gente chama aqui cheiro.
Cheiro, cheiro cor-de-rosa para todo mundo aí, amores e amoras. Amém. Gratidão a todos vocês e a você, meu querido amigo. Tudo de bom, viu? Estamos juntos, Rosa. Quando você precisar, quiser alguma coisa daqui da região, de Olinda, Quero Pernambuco, sim. Pernambuco, pode contar comigo e com a gente, tá bom? Obrigado. Conto sim, gente. Grandes contadores de histórias aí. Já conheço alguns. Gente, beijo cor-de-rosa. Obrigada a vocês todos. Vai ficar gravado, então vamos assistir. Vamos. Sigam o Rony. Tchau, pessoal. Gratidão, Obrigado. Rony. Gratidão. Cheiro. Cheiro cor-de-rosa, gente. Cheiro cor-de-rosa com pão de queijo e cuscuz. Uhul! Beijão.